Olá, Emanuel aqui, mais um dia nos estudos de Vex, hoje no dia 13. Hoje é um complemento do dia anterior e aqui, agora, eles nos apresentam a função forEachLoops. O forEach nos ajuda a trabalhar com arrays e nessa função o que ele está dizendo para a gente? Para cada elemento do array, faça alguma coisa com o elemento. Enquanto tiver elementos no array, ele vai estar executando algum código. E aqui ele nos traz o código que a gente viu no dia anterior, agora utilizando o forEach. Então, a gente não precisa, nesse caso, ficar copiando o código várias vezes. E o forEach nos ajuda trazendo todos os pontos aqui nessa construção. Então, aqui a gente já tem todos os elementos que a gente vai trabalhar e também indicando o ponto em questão. Então agora vamos para o Houdini e aplicar esse código. Aqui no Houdini eu deixei ele com 8 e agora vamos aplicar o código. E aqui a gente tem a transição bem mais suave. E se a gente mudar o número de pontos aqui, ele já faz a atualização automática com o código aqui usando o forEach. Eu tinha cometido um equívoco aqui, eu tinha colocado multiplicação em vez de mais. Se colocar multiplicação, ele, como é 0, ele vai multiplicar tudo por 0 e não vai atualizar. Então aqui é a soma para fazer isso aqui funcionar. Depois aqui no site ele fala do exemplo das ondas. Essa atualização do código permitiu corrigir a transição entre as ondas. Aplicando esse código, ele tem uma transição bem mais suave, porque aqui ele realmente está fazendo para todos os pontos. Eu acho que o problema do código anterior é que como a gente pega só alguns pontos, aí talvez a mescla entre eles não seja tão interessante. Ele comenta que esse tipo de código que a gente vê aqui pronto, já tudo bonitinho aqui, cheio de coisa, a gente não faz tudo isso de primeira. Aí ele comenta que sempre começa simples, testando algumas funções, vendo o que ele retorna e aos poucos ir incrementando, adicionando mais elementos. Na situação do dia anterior ali que a gente estava utilizando os arrays, aí chegou um momento que a gente percebeu que precisaria
repetir o código para fazer a mistura entre os pontos. Nesse caso, a gente, agora conhecendo o for each, a gente pode utilizar essa informação aqui para agregar o nosso código. Eu lembro da época que eu fazia ciência da computação, é que primeiro a gente faz o código, faz funcionar. Quando a gente perceber que a gente precisa repetir alguma coisa, aí é o momento que a gente fala, vamos usar um for each ali, um for, para continuar a fazer a repetição. E depois ele apresenta aqui a função for, porque como ele já falou lá no início, o Vex é baseado em C. O for each não é nativo do C. E ele tem a estrutura do for, que eu já estou acostumado, é essa daqui de um valor inicial, uma condição de teste e um valor de incremento. Nessa situação a gente não tem como no for each, que ele foi construído para trabalhar com arrays. Aqui nesse caso a gente vai ter que indicar manualmente quantos elementos existem no nosso array. Ele até mostra um exemplo aqui de como construir um for, até ele brinca aqui que é um exemplo idiota de como atribuir 10 usando o for aqui. Então ele inicializou com 1, quando o valor for menor que 11, incremente mais 1. Aqui que ele está fazendo, ele está aplicando o índice daquela interação. Então ele, ao final dessa interação, ele vai ficar com 11. Porque quando ele chegar no índice 11 aqui, 11 é menor que 11 não, então ele não vai executar o código e ele vai ficar com um atributo igual a 10 aqui. Isso aqui é mais para exemplificar como escrever esse código. Como ele falou que o for ele não nos entrega automaticamente quantos elementos tem no array, mas a gente já viu que existe a função len, que essa função a gente descobre quantos elementos tem no array. Então a gente inicializa nosso índice, a condição vai ser quando o índice for menor do que a quantidade de elementos do array aqui, usando a função len a gente descobre isso. Então a forma manual da gente descobrir é com a função len, e incrementa com i++, que ele até mostra aqui que é a mesma coisa da gente falar que i é igual a i+1 ou i mais igual a 1. Então isso aqui é outra forma da gente fazer a incrementação de um elemento. E ele aplica o código utilizando essa notação. Então bora aplicar esse código aqui. É basicamente esse código, só que utilizando essa notação mais tradicional do C. Temos o mesmo resultado aqui. Aí eu percebi agora que além da gente ter que pegar manualmente a quantidade de elementos, a gente tem que inicializar qual ponto a gente está trabalhando. Então a gente está, por exemplo, no índice 0, a gente tem que falar que a gente está pegando a informação do array ali nesse índice e aplicando no ponto aqui. Aí sim vai dar certo nosso código, que é outra facilidade que tem no for each. O for each a gente não precisa fazer essa inicialização. Eu confesso que como eu já estou acostumado com essa estrutura, isso daqui para mim faz um pouco mais de sentido, porque eu estou aplicando o valor exatamente daquele índice no ponto. Mas a ideia é a mesma. Provavelmente o que acontece por baixo dos panos é
é que ele já faz essa inicialização automática dentro do código ali do for each. Mas é interessante a gente ver essa notação também e como a gente pode utilizar. Isso daqui, para a situação de arrays, se a gente for trabalhar com arrays, o for each é mais indicado. Mas existe outra situação que a gente pode querer fazer um loop sem necessariamente querer trabalhar diretamente com arrays. Então o for aqui pode ser mais indicado do que o for each. Agora a gente vai para os exercícios, começando com o exercício 1. No exercício 1 ele quer que a gente deixe vermelho nos pontos mais altos e verde nos pontos mais baixos. Então bora fazer isso. Eu vou aproveitar já o código das ondulações que a gente fez e agora adaptar para essa situação. Fiz aqui, basicamente foi só acrescentar um if no código e a situação era: se o valor for maior que 0, ele aplica o vermelho, e se caso contrário, se for abaixo de 0, eu aplico o verde. E com isso temos ele vermelho nos picos e verde na parte de baixo. Agora vamos para o exercício 2. Ficou um pouco confuso, mas ele quer que a gente faça que cada configuração de ondulação tenha a frequência da onda determinada pelos dados provenientes dos pontos de dispersão. Por exemplo, multiplicar a frequência pelo valor do ponto ou o px do ponto de dispersão. Eu fiz um teste aqui de aplicar diretamente o número do ponto. Basicamente ele vai pegar a frequência que a gente já tem e vai multiplicar com o valor do ponto. Então, se eu remover aqui, a gente tem só a frequência simples aqui. Agora, multiplicando pelo ponto, a gente tem um multiplicador do próprio ponto aqui. Se eu aumentar aqui, então a cada índice do ponto que a gente vai acrescentando, ele vai ter mais, a frequência vai ser bem maior. Agora, se a gente utilizar, ele vai levar em consideração só o valor que tem no @p.x. Isso acaba deformando as ondulações aqui. Agora vamos para o exercício 3. Nesse aqui, ele criou um exercício onde ele multiplica a cor no final em vez de somar. E ele criou esse código e pediu para a gente replicar ele
E o principal objetivo é a gente entender por que isso aqui não funciona. Então bora aplicar esse código no Houdini. Vendo um pouco agora do código, eu cheguei a pesquisar aqui diretamente no site do Houdini a função lerp, que ele performa uma interpolação linear entre dois valores. Eu não lembrava o que era exatamente a interpolação linear, então eu vi aqui no Wikipedia. Na matemática, a interpolação linear é o método no qual instanciamos um novo conjunto de dados utilizando interpolação polinomial em vista de construir novos pontos de dados no alcance de pontos já conhecidos. Aqui ele dá um exemplo que temos os pontos vermelhos e um ponto x aleatório aqui é um valor que está na interpolação entre esses dois pontos. Aí nessa representação parece que é a mediana ali entre essa linha, mas a interpolação é qualquer valor que está entre esses dois pontos. Pelo que ele fala aqui, a gente está utilizando essa situação. A gente tem um vetor, outro vetor e uma quantidade. Ele roda uma interpolação linear entre os componentes correspondentes. Aqui ele diz: se esse amount estiver fora do range entre 0 e 1, o valor vai ser extrapolado linearmente. Se o amount é 0, o primeiro valor é o retorno. Se é 1, o segundo valor será o retorno. Agora, vendo linha a linha, a gente fez... Ele inicializou dessa vez a cor em 1 para simular como se fosse uma folha de papel. Aí a gente entrou no for each, a gente achou a posição do ponto, a cor daquele ponto, a distância do ponto e aqui eu tinha cometido um erro que eu só copiei e colei. Aqui nos outros exercícios a gente deixou isso aqui invertido, mas aqui ele quer entre 0 e 1, aí a gente não tem um valor estranho ali. Então aqui fica entre 0 e 1 e o raio que a gente estabeleceu aqui para o tamanho dos círculos aqui. Aí criamos um fade aqui. O que ele faz exatamente
a gente deixa com a transição mais suavizada ou com as arestas mais afiadas ali, não tendo uma transição entre eles. Aí, quando mais próximo aqui, a gente tem as arestas mais marcadas. E criamos o lap, que ele faz interpolação entre dois elementos. Aí o D vai ser o meu comparador. Se o valor for 1, ele vai entregar o valor 2, no caso 1. E se for 0, ele vai entregar o valor que está em call. E tudo isso a gente está armazenando na variável call aqui. E nessa situação a gente acaba multiplicando em vez de somar, porque se a gente for somar aqui, a gente vai ter valores muito grandes somando e vai ficar tudo com os super brancos que a gente já viu outra vez. Então nessa situação aqui a gente acaba multiplicando, como esses valores aqui são entre 0 e 1. Aí a gente acaba utilizando eles. Foi um pouco confuso, mas tive que retomar ali os conhecimentos da matemática para tentar entender o que realmente estava acontecendo aqui. Eu entendi em partes esse código, não completamente, mas a ideia geral deu para entender. Então é isso por hoje. Eu vou finalizando por aqui e até o próximo vídeo.